27 Tirania de Aço Capítulo 481 Berengar acordou no dia seguinte com sua rainha nos braços. Honoria se agarrava a ele como uma lampreia. Embora a primavera tivesse chegado, ela ainda achava o clima muito frio para o seu gosto e, assim, instintivamente se agarrou a seu homem, sugando o calor de seu corpo. Ao ver isso, um sorriso se desenhou no rosto de Berengário enquanto acariciava os cabelos índigo da mulher. Era bom ter pelo menos uma mulher em seu harém que tingia o cabelo com cores malucas. Em sua vida passada, Berengar cresceu parcialmente durante a moda da cena em meados dos anos 2000. Embora ele não fizesse parte disso, na época ele achava as garotas que se vestiam de maneira tão incomum bastante atraentes. Enquanto Berengar olhava para a esposa com um sentimento de nostalgia, ela abriu os olhos verdes menta neste momento e olhou para a expressão dele com uma pitada de confusão. O que poderia tê-lo feito olhar para ela dessa maneira? No final, ela fez uma piada sobre a coisa toda. Você sabe que pode fazer mais do que apenas olhar para mim, certo? Berengar riu ao ouvir isso antes de agarrar o rosto bonito de sua esposa e beijar seus lábios deliciosos. Depois de alguns momentos de paixão, ele se separou e suspirou pesadamente antes de expressar os pensamentos em sua mente. Devo dizer que é bom estar aqui no novo mundo, só nós dois. É uma pena que teremos que voltar em breve. Quando Honori ouviu isso, ela mordeu o lábio com descontentamento. Os dias que ela passou no novo mundo foram alguns dos mais emocionantes que ela já experimentou. Ela temia a ideia de voltar ao palácio e participar da política da corte mais uma vez. Berengar percebeu a expressão no rosto de sua esposa e imediatamente ficou curioso. Ele levantou as sobrancelhas sobre o olho marcado antes de perguntar sobre os pensamentos da mulher. O que é? Honoria suspirou pesadamente antes de dar-se conta do que tinha estado fantasiando desde seu primeiro passo no novo mundo. Não é nada. Eu só quero explorar. Há tanto que não sabemos sobre esta terra, e eu quero ser o primeiro a descobrir seus segredos. Eu só estava pensando que depois de voltarmos para casa, seria bom se você me permitisse levar minhas garotas e navegar por esta nova massa de terra e ver que tesouros posso descobrir. O primeiro instinto de Berengário foi rejeitar tal ideia. Pirataria era uma coisa, mas permitir que ela explorasse as Américas sozinha e sua tripulação era uma tarefa perigosa. No entanto, quanto mais ele pensava sobre isso, mais ele sentia que poderia concordar com essas condições. Afinal, muitos homens famosos em sua vida passada, como Ponce de León, Hernán Cortés e Francisco Pizarro, exploraram vastas extensões de território e até derrubaram impérios apenas com navios à vela e armas de fogo primitivas. Em comparação, Honoria e suas filhas estavam muito mais bem equipadas, contanto que eles mantivessem seu juízo sobre eles. Eles poderiam facilmente sobreviver aos perigos do novo mundo. Após cuidadosa consideração, Berengário concordou com os desejos de sua esposa. Tudo bem, se você jurar, certifique-se de que sua tripulação faça um voto de sigilo sob pena de morte sobre tudo o que virem aqui. Permitirei que você faça o que quiser. No entanto, qualquer informação que você encontrar deve ser vendida para a coroa austríaca. Não quero que essa informação vaze para nenhum outro reino. Honoria sorriu quando ouviu que seu sonho se tornaria realidade e rapidamente assentiu com a cabeça com uma expressão enfática. Claro, vou supervisionar minhas garotas e garantir que elas não façam nada estúpido. Você sabe muito bem que não estou acima de executar uma delas se fizerem algo prejudicial ao reino da Áustria. Essa declaração trouxe uma sensação de calma ao coração inquieto de Berengário. Ele não podia permitir que as informações do novo mundo vassassem para seus rivais e aliados logo após sua descoberta. Ele sabia que Honoria tomaria as precauções para garantir que a existência desta terra e de todas as outras permanecesse um segredo austríaco. Tendo concordado, Berengário selou com um beijo enquanto se inclinava e entrelaçava apaixonadamente sua língua com a de sua esposa. O casal continuou a se envolver em uma exibição apaixonada enquanto se abraçavam com o calor um do outro. Assim, Berengário e Honória se divertiram mais uma vez. Quando os dois terminaram suas atividades,
Já era quase meio-dia. Embora não fosse a rotina regular de exercícios matinais que Berengário praticava, era mais do que suficiente para sustentá-lo naquele dia. Depois que eles terminaram suas ações, Berengário se vestiu e saiu de sua cabana, onde imediatamente percebeu que a fortaleza havia começado o processo de modernização. As toscas cabanas de touras estavam sendo substituídas por precisas casas de enxaimel no estilo comumente encontrado em toda a Alemanha. Os grandes troncos de árvores derrubados usados para construir as cabanas estavam sendo reciclados em estruturas de madeira habilmente trabalhadas pelos engenheiros do exército. Quanto à fundação das estruturas, elas foram feitas por meio de uma combinação de tijolos de barro a carvão e argamassa tipo M, importada da pátria. No final, sólidas estruturas que resistiriam ao tempo substituiriam as cabanas de touras de estilo fronteiriço e formariam o interior da fortaleza, quartéis, capela, casas para oficiais e residentes de longa data. Até uma taberna estava sendo construída dentro do assentamento. Além da argamassa tipo M, todos os recursos para a construção dessas edificações podem ser encontrados nas imediações do assentamento. Quando Berengário testemunhou esses planos em andamento, ele tinha um largo sorriso no rosto. Ele continuou sorrindo enquanto passeava pela fortaleza. Depois de pisar nas muralhas, ele notou que outro grupo de engenheiros do exército havia ensinado a força de trabalho nativa a criar um sistema de 4 campos, com cavalos de tração e um arado de aço. Depois que os campos eram arados, eles eram adequadamente semeados com uma semeadeira puxada por cavalos. O fato de Berengar ter trazido desde o início o equipamento necessário para mecanizar a agricultura de sua colônia por meio da força animal foi uma grande vantagem. Isso significava que ele poderia facilmente usar uma pequena força de trabalho para cultivar grandes extensões de terra. Embora ele não pudesse implementar o uso de colheitadeiras por enquanto, tais inovações poderiam ser implementadas nos próximos anos, quando navios de carga maiores, capazes de transportar grandes quantidades de animais, fossem construídos. Pensando nisso, Berengário desviou o olhar para a costa e percebeu que o tosco cais que havia sido estabelecido estava sendo ampliado para um porto muito maior, pretendendo receber vários navios de grande porte para esforços futuros. No momento em que toda a sua marinha foi adaptada em couraçados de ferro, seus navios poderiam atracar com sucesso na colônia. Francamente, os projetos de navios atuais de Berengar eram limitados pela capacidade de carga. Mesmo suas tesouras não podiam carregar muito de ir para o Novo Mundo. Ele precisava que suas naves da classe Dominion se concretizassem se quisesse uma expansão massiva para o Novo Mundo. No entanto, esses navios totalmente em aço ainda estavam há alguns anos de serem construídos. Assim, ele ficou com navios de guerra e clipers para transportar mercadorias através do Atlântico. Por enquanto, Berengar usaria a capacidade ilimitada de carga de seus navios de guerra para transportar homens, suprimentos e gado. A necessidade de sigilo era primordial, e Berengário só confiaria em seus militares para mantê-lo assim. Tendo contemplado os melhoramentos que se faziam na sua colônia, Berengário sentiu-se satisfeito com os resultados. Em poucos meses, esta colônia pareceria uma verdadeira cidade austríaca. Com isso em mente, ele desceu das muralhas e notou que uma equipe de Jaegers estava prestes a partir do assentamento. Berengar aproveitou a oportunidade para dar um passo à frente e falar com os homens, onde eles imediatamente se puseram em posição de sentido e saudaram seu rei. Depois de ver a resposta apropriada, Berengário respondeu da mesma forma antes de questioná-lo sobre sua tarefa. Você está saindo da fortaleza? O líder do esquadrão imediatamente acenou com a cabeça antes de responder ao seu rei. Sim, majestade. Os vários esquadrões Jaeger que chegaram estão sendo mobilizados para a busca de recursos valiosos. Nosso objetivo é viajar para o desconhecido e buscar granito para começar a construir fortificações adequadas em vez dessas paredes de madeira mal construídas que atualmente ter. Berengar imediatamente acenou com a cabeça em resposta. Quanto mais cedo paredes adequadas pudessem ser construídas ao redor do assentamento, melhor.
Depois de refletir sobre o conhecimento de sua vida passada, ele rapidamente deu uma ordem aos homens. Entregue seu mapa. Recebi informações dos nativos que podem ser valiosas para sua busca. O líder do esquadrão não hesitou e entregou seu mapa e caneta. Era um mapa relativamente grosseiro baseado em relatórios de reconhecimento das equipes de reconhecimento da Marinha e informações que haviam sido trocadas com as tribos nativas. Berengar fez uma estimativa aproximada de um local de granito que ele conhecia desde que morou no estado de Nova York durante sua vida anterior, antes de marcar um X vermelho. Ele então devolveu o mapa ao oficial e disse com uma expressão severa no rosto: "Você pode encontrar o que está procurando naquele local. No entanto, o que está entre aqui e ali é um mistério até para mim. Portanto, mantenha suas cabeças girando e não tenha medo de atirar em qualquer coisa que represente uma ameaça. Entendido?" Os soldados imediatamente acenaram com a cabeça em resposta à declaração de seu rei. "Sim, senhor." Berengar deixou uma observação final antes de permitir que os homens iniciassem sua jornada. "Tudo bem, rapazes, voltem sãos e salvos. Não quero transportar um corpo de volta para a pátria. Salve a vitória." Os Jaegers imediatamente fizeram suas saudações mais uma vez antes de responder ao seu rei da mesma forma. "Salve a vitória." Com essas palavras ditas, os Jaegers entraram no desconhecido, em busca de recursos valiosos. Se eles retornariam ao assentamento, e com informações viáveis, permaneceu desconhecido. No entanto, sua jornada e o que eles encontraram nela seriam emocionantes. Tirania de Aço capítulo 482. Ekar olhou para a destruição com um sentimento de desdém avassalador. Desde que ele começou sua defesa do Estado Teutônico, a coalizão oriental lançou onda após onda de homens em suas defesas apenas para serem continuamente destruídas pelo volume esmagador de fogo que os austríacos lançaram sobre eles. A essa altura, os líderes da coalizão oriental haviam aprendido uma lição valiosa. Um ataque frontal contra o exército austríaco era o equivalente ao suicídio. Como não podiam capturar as fortificações ou as cidades que outrora pertenceram ao Estado Teutônico, começaram a invadir as aldeias locais. A aldeia situada diante de Ekard foi uma das vítimas desses ataques. Os campos foram totalmente queimados, os edifícios foram arrasados e as pessoas foram massacradas ou escravizadas. Essa destruição irracional pesou muito na consciência do velho marechal de campo. Enquanto ele refletia sobre isso, um oficial sob seu comando o abordou para comentar a situação. "Marechal, devemos retaliar por esta ofensa. O fato de terem invadido estas aldeias depois de as termos proclamado sob nossa proteção é um insulto ao nosso reino e seu monarca." Um único suspiro escapou dos lábios do veterano fiel Março enquanto ele contemplava a melhor maneira de lidar com essas novas táticas. Enquanto seu exército mantinha as cidades e castelos com grande habilidade, eles não podiam fazer muito para proteger as muitas aldeias da região. Após vários momentos de silêncio, ele acenou com a cabeça em resposta à observação de seu oficial, com uma expressão sombria em seu rosto envelhecido. Ekard deu a ordem que seria infame pelo resto da história. "Se eles desejam arrasar nossas aldeias, então faremos o mesmo. Preparem-se para marchar sobre Cracóvia. Vamos mostrar a esses tolos poloneses o que acontece quando eles marcham sobre a Áustria." O terror era uma arma constantemente empunhada pela coroa austríaca desde que Berengar se coroou rei pela primeira vez. Sob o controle do atual monarca da Áustria, a retaliação foi tratada por meio da doutrina da cúpula. Esta foi uma estratégia militar que operou sob a crença de que se baixas civis tivessem ocorrido na Áustria e nas pessoas dentro de seus territórios, o exército real austríaco retaliaria com uma resposta que custou a vida de pelo menos 10 vezes o que eles sofreram. Aos olhos de Ekard, isso era uma loucura total, mas Berengar era um homem de extremação. Ele desprezava muitas baixas civis. No entanto, se seus civis fossem alvos, ele faria o mesmo com seus inimigos. Afinal, havia um ditado de sua vida passada que ele admirava muito: olho por olho e dente por dente. Sem qualquer padrão universal de direito internacional em relação à guerra,
Berengar responderia com maior intensidade a qualquer coisa desencadeada contra ele e seu povo. Ecar estava ciente disso e sabia que, se não cumprisse sua obrigação para com seu rei, seria punido severamente. Permitir que um massacre de cidadãos austríacos ocorresse sem uma retaliação rápida e severa era uma falha no dever de alguém em relação ao comando militar. Assim, Ecar planejou um plano em sua mente para marchar com seu exército através da comunidade polonesa lituana e atacar sua capital. Com a artilharia sob seu comando, ele poderia arruinar a cidade de Cracóvia em questão de horas, e era exatamente isso que planejava fazer. Assim, ao longo das semanas seguintes, Ecar consolidou suas forças nas fronteiras da região teutônica e começou uma marcha pela paisagem polonesa, invadindo qualquer cidade que encontrasse e garantindo que seu povo sofresse o mesmo destino terrível daqueles dentro da região teutônica. Milhares de vidas foram ceifadas nesta terrível marcha até que, finalmente, as forças austro-boêmias foram reunidas nos portões de Cracóvia. Não demorou muito para que as centenas de peças de artilharia se posicionassem. Uma vez que tudo estava em ordem, Ecar ordenou a seus soldados que desencadeassem o inferno sobre a cidade desavisada. Abrir fogo. Esta ordem foi retransmitida através das linhas do exército até que, finalmente, uma estrondosa barragem ecoou no ar. Centenas de projéteis caíram sobre a cidade, detonando dentro de seus limites. As explosões do Fieri podiam ser vistas a quilômetros de distância enquanto as equipes de artilharia descarregavam rapidamente seus projéteis usados antes de colocar uma nova bala dentro de seu bloco deslizante horizontal. No momento em que o próximo projétil estivesse no lugar, o oficial puxaria o cordão e dispararia outra bala na cidade. Enquanto a barragem continuava, Ecar desviou o olhar dela. Ele não suportava ver a destruição e o sofrimento que suas ordens haviam causado ao povo da Polônia. Se ao menos a coalizão oriental não tivesse recorrido a táticas de invasão, ele seria capaz de conduzir esta guerra com um toque de civilidade. No entanto, com um tirano amoral como Berengar no comando de seu reino, era inevitável que tal matança sem sentido ocorresse. A era da cavalaria estava morta há muito tempo neste ponto, e Ecar testemunhou seu fim. No entanto, com o passar dos anos, as armas em suas mãos se tornaram mais avançadas e mais destrutivas a ponto de seu exército poder bombardear uma cidade inteira em questão de horas. Apesar de suas ações horríveis, grande parte do exército austríaco contemplou a morte ardente e os gritos dos inocentes com uma expressão estoica. Para eles, esse ataque era justificado. Eles concordaram em conduzir a guerra sob os termos de que nenhum civil seria ferido desnecessariamente. No entanto, seus inimigos não seguiam essas regras e, como resultado, agora eram forçados a infligir dor e sofrimento a eles de uma maneira muito maior. Os membros mais cruéis do exército austríaco sorriram com o colapso das estruturas da cidade. Para eles, este era o símbolo máximo do poder e da autoridade austríaca. No mínimo, a Polônia-Lituânia deveria ter se rendido aos termos que inicialmente lhes foram apresentados. Se tivessem feito isso, esta matança sem sentido poderia ter sido facilmente evitada. Talvez esse evento nunca tivesse ocorrido se eles não tivessem recorrido a ataques às aldeias teutônicas. No entanto, a coalizão oriental massacrou inocentes e, ao fazê-lo, justificou a retaliação austríaca. Se havia uma lição a ser aprendida desse massacre, era que os inimigos da Áustria nunca deveriam alvejar seus civis, mesmo que fossem uma região recém-anexada. O eco dos canhões continuou a disparar até a tarde da noite. A essa altura, as muralhas da cidade estavam arruinadas, assim como suas estruturas. A destruição de Cracóvia foi completamente concluída. Na verdade, estava em pior estado do que Berengar deixara a Veneza. Nada restou além de uma ruína fumegante de uma cidade outrora orgulhosa. As cidades podiam ser reconstruídas e as pessoas substituídas, mas essa era uma mancha na comunidade polonesa lituana que não era facilmente removida, como muitas de suas forças esgotadas na Península Ibérica e na região teutônica, bem como sua capital em ruínas.
Os líderes da comunidade polonesa lituana se encontrariam em uma posição difícil nos próximos dias. Quanto a Rickard, ele imediatamente reuniu seu exército e marchou com eles para Varsóvia. Sua retaliação foi completa, mas a guerra contra a coalizão oriental ainda estava muito viva. Ele havia prometido a seu rei que tomaria grande parte do que agora era o norte da Polônia e o Báltico, na tentativa de unir o povo alemão que habitava suas terras. O veterano marechal de campo não descansaria até que esse objetivo fosse concluído. Assim, ele sentou-se a cavalo e bebeu de seu cantil, cheio de álcool enquanto o exército austríaco marchava para o próximo local. A retribuição havia sido cumprida e, com sorte, agora ele poderia travar uma guerra mais convencional contra o inimigo. Quanto à defesa da região teutônica, essa responsabilidade agora recaía sobre Alexiej Kaspar e seus soldados boêmios. Afinal, eles agora estavam equipados e treinados para usar as mesmas armas e táticas que a Áustria utilizava. Enquanto Rickard começava sua conquista do leste, Berengar ainda estava dentro de Vinland, onde seus batedores procuravam por recursos valiosos para continuar o desenvolvimento do assentamento e potencialmente enviar de volta para a pátria. Ainda não se sabia se o rei austríaco se juntaria a esta guerra no futuro. No entanto, quando Berengar finalmente soubesse do massacre de Cracóvia, ficaria muito satisfeito por Rickard ter escolhido um alvo tão vital como o local da ira da Áustria. No final das contas, o marechal de campo receberia outra homenagem por suas ações neste dia, uma que o deixaria muito arrependido toda vez que olhasse para ela. No entanto, ordens eram ordens, e ele não poderia desobedecer a seu rei, mesmo que sentisse que os métodos usados eram desnecessariamente cruéis. O massacre de Cracóvia serviria para sempre na história como um lembrete de quão avançada a Áustria estava em relação a seus vizinhos e o nível de crueldade em que eles estavam dispostos a se envolver para atingir seus objetivos. Tirania de Aço capítulo 483 Operações de manutenção da paz. O capitão Jonas Gering encontrava-se neste momento numa aldeia dentro do Reino de Portugal. Meses se passaram desde que a guerra terminou oficialmente. Ainda assim, os vários grupos de bandidos e rebeldes leais à antiga dinastia real continuaram a lutar pelo controle da região. Embora a maioria das unidades austríacas tenha sido retirada da Península Ibérica, ainda havia algumas unidades especializadas restantes atuando como soldados da paz e assessores do Exército Real de Granada, que agora havia se transformado em uma força relativamente moderna e excepcional. Jonas Gering se afeiçoara à região portuguesa, assim como a camponesa que salvara meses antes. Ele optou por ficar na Península Ibérica e continuar a garantir a segurança dessa garota de quem ele se tornou próximo. Talvez um dia em breve, ele até se casasse com ela e a levasse de volta para a Áustria. No entanto, tais pensamentos estavam no fundo de sua mente no momento. Em vez disso, sua atenção estava focada na operação em mãos. Ele estava atualmente no comando de sua companhia de Jaeger, que trabalhava ao lado da Guarda Real Granadão para proteger as regiões mais ao sul de Portugal. Os legalistas portugueses mudaram de uma campanha de guerra aberta para métodos não convencionais, e os austríacos se tornaram seus alvos mais proeminentes. Assim, no momento, os Jaegers eram a ponta de lança da máquina de guerra austro-granadana e estavam derrubando portas como se estivessem em Fallujah. Seguindo o exemplo retratado por seu rei, Jonas optou por ser o primeiro homem a entrar na briga e o último a sair. Quando seu agressor trouxe a marreta que quebraria a porta, ele estava preparando seus nervos para o combate. O invasor bateu na porta com a marreta nas mãos. Depois de vários golpes poderosos, a fechadura quebrou e a porta foi aberta. Depois que isso aconteceu, Jonas entrou na sala com seu G22 apontado para baixo, pronto para abrir espaço. No momento em que ele entrou no prédio, um grande estrondo ressoou nos limites da pequena área, e Jonas sentiu o impacto de uma bola de arquebus em sua armadura de trincheira. Felizmente para ele, essas armas de fogo primitivas eram incapazes de perfurar sua armadura e, portanto, ele imediatamente apertou o gatilho e disparou um tiro às cegas na sala. Embora a fumaça ainda não tivesse se dissipado, o projétil
45 a 70 explodiu o torso do atacante. Apesar disso, os soldados sob o comando de Jonas dispararam na direção do combatente, enviando mais 4 tiros em seu peito. Quando os soldados entraram na sala, eles notaram que o alvo que seu capitão havia eliminado era um menino de 12 anos. Ele carregava um arcabuz primitivo que a agora extinta União Ibérica provavelmente fabricou. O olhar sem vida nos olhos castanhos da criança causou arrepios na espinha dos Jaegers austríacos, que agora perceberam que não eram apenas guerreiros, mas também crianças. Perder um menino tão jovem imediatamente causou pesar nos homens. No entanto, no momento seguinte, Jonas se levantou do chão com as mãos no peito. Embora o projétil não tenha perfurado seu corpo, ele deixou um trauma contundente significativo na área de impacto e, portanto, ele amaldiçoou enquanto estava em estado de fúria absoluta. Puta merda. Depois de dizer isso, ele sacou seu revólver de serviço e apontou para o cadáver do menino antes de enfiar 2 balas extras em seu crânio. A raiva em seu coração só poderia ser liberada descarregando-a sobre o cadáver da criança hostil. Depois que Jonas se recuperou de seu estado mental frágil, ele olhou para seus soldados, que estavam olhando para ele em estado de choque antes de emitir seus comandos. O que diabos vocês idiotas estão esperando? Limpem o resto dessa porra de prédio. Imediatamente, os soldados voltaram à realidade e verificaram suas armas antes de caminhar pelo resto do prédio. Apesar de sua condição, Jonas rapidamente colocou seu rifle no ombro antes de conduzir seus homens pelo resto do edifício. Ele prontamente arrombou uma porta para ver uma mulher grávida e uma jovem se encolhendo de medo. Foi seu filho quem tentou atirar nos soldados austríacos. Jonas imediatamente gritou em português para os civis, emitindo suas ordens ao fazê-lo. Vá para o chão agora. Os vários Jaegers apontaram seus rifles para os civis desarmados. Eles nunca poderiam ser muito cuidadosos ao limpar uma sala, afinal, acabavam de testemunhar a tenacidade do povo português na sua resistência contra os seus novos senhores granadinos. A mãe gritou de fúria enquanto amaldiçoava os austríacos por matarem seu filho, embora ela não tivesse confirmado a morte dele. O fato de que agora eles estavam aqui depois de uma troca de tiros era evidência suficiente para apoiar suas afirmações. Jovens bastardos pagãos! Como ousam matar meu filho? Espero que queimem no inferno por seus pecados. Jonas estava de péssimo humor após ter sido baleado e imediatamente jogou a mulher no chão, onde colocou um par de algemas em seus pulsos. Os soldados seguiram o exemplo e forçaram a jovem filha a uma posição semelhante. Depois de fazer isso, eles imediatamente revistaram os corpos dos 2 civis, procurando por armas. Enquanto Jonas liderava 2 de seus soldados nessas ações, os outros membros da equipe de bombeiros percorreram o restante do prédio, limpando-o. Em pouco tempo, outra troca de tiros ressoou pelos corredores, fazendo Jonas correr em direção ao som do conflito. No canto do prédio, o pai da família jazia morto, com uma besta nas mãos. Várias rodadas rasgaram seu crânio e órgãos internos, deixando uma cena horrível para trás. A essa altura, os soldados austríacos estavam bem acostumados ao derramamento de sangue e não reagiram nem um pouco ao palco. Ao ver que nenhuma de suas tropas estava ferida, Jonas suspirou aliviado. Ele verificou o bem-estar de seu soldado depois de fazer isso. Alguém ferido? O soldado que havia sido baleado pela besta balançou a cabeça antes de responder com uma expressão de desprezo no rosto. Tive sorte. Se aquele parafuso estivesse 1 centímetro mais baixo, teria ficado preso no meu olho. Felizmente, atingiu meu capacete e ricocheteou. Depois de dizer isso, o soldado cuspiu no cadáver do português. Jonas acenou com a cabeça em afirmação antes de dar às suas tropas o resto de suas ordens. Tudo bem, vasculhe o resto do prédio. Este é o primeiro de muitos que temos que trabalhar hoje. Os soldados imediatamente saudaram seu capitão e responderam afirmativamente antes de fazer o que lhes foi dito. Sim, senhor. Depois de dizer isso, eles limparam o resto do prédio. No entanto, eles já haviam matado todos os hostis. Assim, não havia outros sons de conflito dentro da casa.
Tendo protegido o prédio, Jonas e seu esquadrão agarraram os civis amarrados e os trouxeram para o centro da vila, onde os entregaram ao exército real de Granada. Esses homens agora estavam vestidos com seus novos uniformes e começaram a se assemelhar a uma força semi-moderna. Embora quando comparados aos jaegeres austríacos, que usavam padrões avançados de camuflagem, eles ainda pareciam bastante antiquados. Quando os prisioneiros foram trazidos e entregues, o capitão da companhia granadense saudou seu homólogo austríaco. Ele notou o amassado no peitoral de Jonas e imediatamente comentou sobre sua condição. "Você está bem?" Jonas acenou com a cabeça e suspirou enquanto respondia a esta pergunta. "Estou bem, mas parece que há mais armas de fogo nas mãos do inimigo do que havíamos estimado inicialmente. Vou retransmitir essa informação à inteligência. Cabe a eles descobrir onde estão obtendo essas armas." O capitão Granadino acenou com a cabeça e ordenou que suas tropas se encarregassem dos prisioneiros. Depois de fazer isso, ele questionou o capitão austríaco mais uma vez. "Você vai voltar lá?" O capitão Jaeger imediatamente puxou um maço de cigarros de cânhamo e fumou um. Depois de soltar uma grande nuvem de fumaça, ele acenou com a cabeça com uma expressão amarga no rosto. "Alguém tem que derrubar essas portas." Dito isto, Jonas largou um cigarro no chão e apagou antes de verificar a câmara de seu rifle para garantir que ainda estava carregado. Tendo confirmado esse detalhe, ele fechou o ferrolho antes de se afastar e dar novas ordens às tropas sob seu comando. "Um a menos. Faltam mais 12. Olhem vivos, rapazes." Dito isso, os jaegeres austríacos mais uma vez se aproximaram de outro prédio, sem saber se estava cheio de hostis, e se prepararam para invadir sua entrada. Essa guerra urbana mais tarde inspiraria Berengar a projetar e distribuir espingardas para suas forças. Afinal, marretas não eram o meio mais eficiente de invadir um prédio. Tirania de Aço capítulo 484. Localizando a pedreira de granito. 2 semanas se passaram desde que Berengar despachou pela primeira vez jaegeres em Vinland para procurar recursos críticos. A partir de agora, a equipe que ele enviou especificamente para um local proeminente de pedreira de granito estava no topo de uma colina olhando com admiração para a bela vista. Tinha chovido recentemente, mas agora o céu estava com um azul claro e cristalino. A visão de um raro arco-íris duplo pairava sobre o local da ravina rochosa. As árvores ao redor da área eram de um verde vibrante, pois agora era primavera, e a natureza paisagem estava cheia de vida. O sargento encarregado da unidade olhou maravilhado para a esplêndida paisagem como se tivesse pisado no céu. O clima ameno da primavera em Nova York, combinado com a beleza natural de sua paisagem, era realmente um espetáculo para ser visto. Aqui neste novo mundo, que era rico em novos recursos naturais, adquiria-se a sensação de que um homem poderia ser o que quisesse, desde que trabalhasse bastante. O sargento desceu imediatamente da colina para a ravina. Sua tarefa era simples. Ele e seus soldados precisavam confirmar a localização do granito necessário para construir as fortificações de pedra ao redor do posto militar. Com isso em mente, ele desceu cuidadosamente para inspecionar o leito rochoso da área. Tendo amarrado uma corda a uma árvore robusta perto da borda do penhasco, o sargento foi o primeiro a repelir colina abaixo e, na ravina abaixo, enquanto descia lenta mas seguramente, olhava maravilhado para o belo granito que se revelava. Se eles construíssem suas fortificações e casas com esse material, isso tornaria o assentamento em Vinland um lugar altamente desejável para se viver, uma vez que sua existência fosse revelada ao público em geral. Tal era seu processo de pensamento quando o sargento Jaeger desceu do penhasco e entrou na ravina. Em pouco tempo, seu esquadrão seguiu até as profundezas, onde ficaram com água até os tornozelos, olhando para a enorme quantidade de granito nas proximidades. Tendo confirmado que este local era rico em granito, o líder do esquadrão imediatamente pegou seu mapa e marcou o local. Quando finalmente retornassem ao assentamento,
Despachariam trabalhadores para iniciar a construção de uma boa pedreira para que os materiais pudessem ser extraídos e trazidos de volta ao território para serem utilizados no estabelecimento das fortificações mais significativas. Sem o conhecimento do esquadrão Jaeger, vários pares de olhos estavam olhando para eles de dentro da linha das árvores acima. Os batedores Algonquin observaram enquanto os estrangeiros de pele clara desciam para a ravina. Embora não soubessem o que essas pessoas estavam procurando, sabiam que não poderia ser adequado para eles. Permanecendo totalmente inconsciente dos batedores hostis próximos, os Jaegers austríacos continuaram a dragar mais, mergulhando na ravina. Até esse ponto, eles não apenas procuravam recursos, mas também criavam um mapa detalhado, e esse local não era exceção. O soldado do grupo que era habilidoso em cartografia caminhou pela área e anotou os detalhes em seu pedaço de papel. Enquanto ele fazia isso, o resto do esquadrão estava em guarda. Eles estavam longe do território conhecido que a força expedicionária havia estabelecido, e o perigo espreitava em todos os cantos, da vida selvagem e dos nativos que se mostraram hostis. Enquanto eles vasculhavam a área e tomavam posições defensivas, os batedores Algonquin caminharam pela linha das árvores para armar uma emboscada. No momento em que os austríacos escalaram a corda da ravina abaixo, os guerreiros nativos planejaram atacá-los. Como tática usual, o esquadrão austríaco era composto por um sargento equipado com um rifle G-22 e um revólver de serviço 1422. Quanto ao resto dos soldados, eles receberam rifles de ferrolho G-22. Como eles não eram uma unidade do tamanho de uma empresa, eles careciam seriamente de poder de fogo explosivo. Ao observar os arredores, o sargento percebeu a presença dos índios. Ao fazer isso, ele levantou o punho e comunicou silenciosamente com o esquadrão que os hostis estavam se aproximando e preparando uma emboscada. Nenhuma palavra foi dita e, em vez disso, os Jaegers austríacos se comunicaram por meio da linguagem de sinais enquanto se preparavam para o combate. Os soldados individuais soltaram suas travas de segurança enquanto subiam a corda. Antes de fazê-lo, o sargento sacou uma granada de fumaça e atirou-a com toda a força no penhasco acima. Uma poça de fumaça encheu o ar quando o dispositivo disparou, obscurecendo a visão dos guerreiros nativos. Depois disso, o sargento começou a subir rapidamente no penhasco acima, onde seus soldados imediatamente o seguiram. Quando a fumaça se dispersou, o esquadrão havia chegado ao penhasco com os dedos nos gatilhos. No momento em que conseguiram entrar em contato com o inimigo, o som de tiros ecoou no ar enquanto as balas rugiam para baixo e em direção aos guerreiros Algonquin escondidos. O sangue espirrou quando o sargento foi o primeiro a puxar o gatilho. Ao fazê-lo, uma bala de 0,45 a 70 perfurou o crânio de seu oponente. Imediatamente depois, ele puxou o ferrolho para trás e carregou outro cartucho antes de atingir seu próximo alvo, onde disparou outro cartucho no torso do homem. O Algonquin entrou em pânico quando sua onda inicial foi cortada tão rapidamente. Apesar disso, eles dispararam uma saraivada de flechas sobre os soldados austríacos. Flechas encheram o céu e caíram sobre os austríacos, que se prepararam para o impacto, com suas cabeças, pescoços e órgãos vitais protegidos pela armadura de aço. Enquanto algumas flechas perfuraram seus membros, eles estavam longe de ferimentos mortais. Com isso em mente, os austríacos arrancaram os projéteis de suas juntas e abriram fogo mais uma vez contra o bando de guerra nativo. Embora nem todas as balas tenham atingido o alvo, o volume de fogo era muito alto para os nativos neutralizarem. Com cada soldado tendo a capacidade de disparar de 10 a 15 tiros por minuto, não demorou muito para que dezenas de tiros fossem enviados para a linha das árvores em direção aos emboscadores nativos. Eventualmente, os sobreviventes desta barragem romperam as fileiras e fugiram de volta para a floresta. Um soldado estava ansioso por sangue e imediatamente correu em direção aos oponentes. Porém, antes que pudesse ir longe, uma bala passou por sua cabeça e atingiu a árvore à sua frente. O Jaeger olhou para trás para ver seu NCO olhando para ele com uma carranca no rosto e uma arma fumegante na mão. "O que você é, um idiota?"
Eles provavelmente armaram armadilhas para nós. Volte para a fila. Nós fizemos nosso maldito trabalho. É hora de voltar com a inteligência. O soldado imediatamente engoliu a saliva acumulada em sua garganta enquanto pensava sobre o que seu NCO havia dito e imediatamente obedeceu às suas ordens enquanto voltava para a linha. Os membros mais fisicamente aptos de seu esquadrão carregaram aqueles que estavam feridos demais para fazer a jornada enquanto os Jaegers austríacos fugiam de volta para o assentamento. Esta não seria a única emboscada que eles encontraram em sua jornada de volta à força principal. Este também não foi o único esquadrão sob ataque das tribos nativas. Haveria várias perdas na expedição para localizar e garantir recursos para o assentamento austríaco. No entanto, a conquista nunca foi alcançada sem derramamento de sangue. Os recursos pelos quais esses jovens austríacos deram suas vidas se tornariam a espinha dorsal do reino da Áustria nos próximos anos. Berengar mais tarde declararia que qualquer homem que desse sua vida ao serviço da exploração seria postumamente homenageado com uma cruz de ferro de segunda classe. Enquanto os soldados de Berengário localizavam e asseguravam os recursos naturais, ele supervisionava os esforços de construção do assentamento. Essa fortaleza no Novo Mundo foi pensada para ser autossuficiente, com trocas mensais entre a pátria e a colônia. Quanto às tribos nativas de Nova York, o que restava estava se preparando para a guerra, e essas emboscadas logo se tornariam normais. Quanto mais soldados austríacos chegassem ao Novo Mundo, mais ameaçados os habitantes pré-existentes se tornariam. Isso causaria um número maior de pequenos conflitos entre o Velho e o Novo Mundo. Berengar estava bem preparado para essa eventualidade e, em pouco tempo, a fortaleza no Novo Mundo seria inexpugnável, pelo menos no que diz respeito aos povos primitivos da América do Norte. Sem pólvora, seria impossível derrubar as paredes de granito e argamassa da enorme fortaleza estelar que estava sendo construída. Enquanto o resto do deserto americano era um fator desconhecido para a Áustria, sua fortaleza seria um farol de esperança para os soldados que vivem em Vinlândia e as gerações futuras. Afinal, esta era uma terra rica em recursos naturais, e os únicos inimigos que os austríacos enfrentaram foram várias sociedades da Idade da Pedra. Tirania de Aço capítulo 485. Deve haver uma guerra. O imperador Vetranis contemplou a visão de seu filho mutilado com uma expressão cheia de pena. Dessentiu-os e invocou a ira da coroa austríaca e, ao fazê-lo, pagou um alto preço por sua arrogância. No entanto, a verdadeira identidade do perpetrador deste ataque foi deixada desconhecida para o imperador bizantino. Em vez disso, um relatório da inteligência austríaca conseguiu atribuir a culpa ao vizinho sultanato mameluco pelo ataque ao segundo príncipe. Poucas pessoas neste mundo sabiam a verdade sobre o ataque, e um desses homens era ninguém menos que Dicentius. No entanto, ele nunca informaria abertamente a seu pai que a Áustria havia mutilado e matado seus apoiadores. Afinal, fazer isso era anunciar sua culpa na tentativa de assassinar sua irmã. Se seu pai tomasse conhecimento de uma conspiração tão nefasta, ele poderia perder mais do que apenas a mão e a perna. Em vez disso, os dois homens se entreolharam em silêncio, nenhum dos dois querendo falar primeiro sobre as circunstâncias em que se encontravam. Com o grande príncipe guerreiro de Bizâncio mutilado, os falcões da corte bizantina perderam seu candidato ao trono. Apesar disso, agora mais do que nunca, eles eram inflexíveis quanto a entrar em guerra com seus vizinhos. Embora Vetranis não fosse o homem mais sábio, até ele podia ver que havia lacunas no relatório que a Áustria havia feito sobre as origens do ataque. Se não fosse pelo apoio de Palladius e sua rede de espionagem, ele nunca teria acreditado que seus aliados o Oeste. No entanto, ele ainda estava incerto e, assim, o idoso imperador quebrou o silêncio dentro da sala. Diga-me a verdade, Decentius, quem é o responsável pelo seu estado atual? O segundo príncipe do Império Bizantino imediatamente virou a cabeça para o pai, ao fazê-lo, revelando a enorme ferida que existia em seu outrora pelo rosto. A explosão não apenas destruiu uma de suas mãos e pernas, mas também danificou gravemente seu rosto e o cegou de um olho.
Decentius recusou-se a elaborar mais e apenas retrucou com uma pergunta retórica. Quem você acha? Embora não houvesse uma admissão direta, as palavras de Decentius foram suficientes para convencer Vetranis de que o ataque a seu filho não era, de fato, do sultanato mameluco, mas sim de seu aliado mais proeminente. Isso fez com que o pai fosse tingido por uma combinação de tristeza e raiva ao bater com a mão na mesa próxima. Por quê? Por que ele faria isso? Havia um toque de culpa no único olho bom de Decentius quando ele evitou o olhar de seu pai antes de tentar negar sua culpa por tal retaliação cruel. Seu palpite é tão bom quanto o meu. Vetranis fechou o punho, tanto que suas unhas começaram a cavar na palma de suas mãos, fazendo-o sangrar. Ele não entendia o que sua família havia feito à Áustria para justificar esse ataque cruel. Eles não eram aliados. O lamentável imperador fortaleceu sua determinação no segundo seguinte quando começou a expressar seu descontentamento com a situação. Se aquele bastardo procura prejudicar minha casa, então é justo que eu faça o mesmo com ele. Esse comentário imprudente foi tão alto que chamou a atenção de um transeunte, que silenciosamente entrou na sala onde observou seu irmão e pai conspirando contra o rei da Áustria e sua família. Quintus encostou-se na borda da porta, passando totalmente despercebido por seu pai e irmão até o ponto em que interrompeu seu pequeno encontro. Ele tinha um sorriso largo no rosto quando começou a intervir em nome de seus aliados ocidentais. Se a Áustria atacou Decentius e os homens que o apoiam, então havia uma razão adequada para fazê-lo. Berengar não é imprudente e não tomaria uma ação tão violenta contra um aliado a menos que fosse provocado. Quanto ao seu pequeno mestre de espionagem, ela é ainda mais cauteloso. A verdadeira questão é, o que meu querido irmãozinho deveria justificar um atentado tão cruel contra sua vida? Quintus estava ciente das acusações contra Decentius, afinal, Paladius veio a ele em busca de apoio depois que o segundo príncipe assassinou o falecido estratego Zaritas a sangue frio. No entanto, ele não tinha nenhuma prova significativa sobre o assunto e, portanto, Quintus ficou fora desses assuntos. Apesar dessa neutralidade, agora havia um ataque à família imperial bizantina, e ele não podia mais ignorar as acusações contra seu irmão. Como um rival significativo na guerra pela sucessão, Quintus fez questão de tirar proveito dessa crise e usá-la contra seu irmão mais novo, que tentou usurpar seu direito de primogenitura. Decentius olhou para seu irmão mais velho com um olhar de desprezo em seu rosto ferido. Ele sabia exatamente o que Decentius estava insinuando e esperava evitar essa conversa com seu pai o máximo possível. No entanto, seu irmão era um bastardo astuto e começou a chutá-lo quando ele caiu. Imediatamente o segundo príncipe negou qualquer culpa, com uma expressão inocente no rosto. Eu não fiz nada para justificar um ataque tão implacável contra minha vida. É melhor você ter cuidado, irmão. Você está perto de caluniar o meu caráter. Em resposta a isso, Quintus apenas sorriu antes de jogar um documento na cama, onde Vetranis imediatamente olhou para ele com os olhos arregalados. Seu primeiro instinto foi questionar o que estava lendo. Isso é verdade? Quintus não hesitou e, em vez disso, acenou com a cabeça antes de cavar uma cova para seu irmão mais novo. Paladius confirmou isso, e sua rede de espionagem, um dos queridos subordinados de meu irmão, fez uma oferta pelo assassinato de nossa querida irmã, e os austríacos até prenderam os assassinos em potencial. Eles provavelmente não sabiam que Decentius estava se encontrando com o canalha responsável quando lançaram o ataque. Pode-se dizer que esta é a maneira da Áustria obter justiça contra os perpetradores que tentaram matar Honoria. Se Decentius estava ou não envolvido nessa conspiração, permanece desconhecido. Embora isso implore a pergunta, por que exatamente Decentius estava se reunindo com um grupo de pessoas responsáveis por uma conspiração de assassinato contra nossa irmã? Vetranis imediatamente ignorou a implicação de seu filho mais velho e, em vez disso, mudou de assunto. Ele não suportava pensar que Decentius havia conscientemente participado de uma tentativa de assassinato de sua irmã. Em vez disso, ele fez a segunda pergunta mais importante em sua mente. Então por que a Áustria colocou a culpa nos mamelucos?
Quintus caiu na gargalhada. Ele não acreditava que seu pai fosse tão tolo a ponto de fazer uma pergunta tão óbvia genuinamente. Depois de ver a expressão perturbada no rosto do imperador, o príncipe herdeiro imediatamente abaixou a cabeça e respondeu obedientemente. Meu palpite é que no momento em que descobriram que Dicentius foi ferido no ataque, eles começaram a entrar em pânico, temendo que você pudesse dissolver a aliança entre nossos dois reinos. Tal coisa não beneficiaria nem a eles nem a nós. Sugiro que aceitemos o presente dos austríacos e usemos isso como desculpa para anexar o restante do sultanato mameluco. Afinal, isso parece não ter sido um ataque intencional a Decentius, ele simplesmente estava no lugar errado na hora errada. Vetranis pensou profundamente sobre o que havia acontecido. Se o que Quintus disse era verdade, então a mutilação de seu segundo filho não foi intencional e como resultado de seu filho se associar a conspiradores que tentaram assassinar sua filha. Mesmo assim, poucos homens neste mundo conheciam o verdadeiro perpetrador por trás do ataque. Se eles limpassem este incidente para debaixo do tapete e aceitassem o casus belli contra o sultanato mameluco, isso poderia ajudá-los a reunir porções muito perdidas do império. Após cuidadosa deliberação, o imperador bizantino acenou com a cabeça e se virou para olhar seu filho ferido. Deve haver guerra. Nós pagaremos 10 vezes ao sultanato mameluco pelo que eles fizeram a você e, no que diz respeito a todos, eles são de fato os responsáveis. Certifique-se de levar isso como uma lição de vida. Eu odiaria para ver o que aconteceria com você, meu filho, se você se associasse ainda mais com traidores do império. Depois de dizer isso, Vetranis saiu, deixando Quintus e Decentius se encarando com ódio mútuo. Por fim, Quintus foi quem quebrou o silêncio. Considere-se com sorte, se seu atentado contra a vida de Honoria teve sucesso, então não há força neste mundo que possa protegê-lo da ira do rei austríaco. Seus exércitos são muito mais poderosos que os nossos, seja resultado de bruxaria ou inspiração divina, eu não sei, mas você pisou no rabo do diabo, e se você me perguntar, ele te deixou escapar fácil. Tendo dito este pensamento final, o primeiro príncipe do Império Bizantino retirou-se dos aposentos de seu irmão, deixando o segundo príncipe sozinho e amargurado com seu destino. Mal sabiam os presentes que Berengar estava do outro lado do mundo, totalmente inconsciente de os acontecimentos ocorridos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.